Olá, turma, tudo bem com vocês? Voltamos com mais uma videoaula sobre os fundamentos da enfermagem com os temas técnica do controle de infecções, medidas de higiene, alimentação, conforto e segurança e prevenção de lesões por pressão. Nessa aula nós vamos estudar as técnicas de controle de infecções e medidas de higiene, que são dois temas que estão diretamente interligados. Primeiramente, vamos falar o que é a infecção. Infecção se refere à invasão, desenvolvimento e multiplicação de um micro-organismo no organismo, causando doenças. A invasão desencadeia no hospedeiro uma série de reações do sistema imunológico, a fim de defender o local afetado, resultando, geralmente, em inflamações. Pessoal, como vocês viram aqui no texto, micro-organismo, certo? É uma estrutura microscópica. São pequenas unidades de vida que podem causar danos à nossa saúde. Aqui embaixo nós temos uma foto com classes de agentes infecciosos. São seres que podem produzir infecção no nosso organismo. Vírus, protozoários, helmintos, prions, bactérias e fungos. Bactérias e vírus são os mais comuns, certo? Que nós vemos no nosso dia a dia. Mas também nós podemos ter infecções por fungos, as famosas micoses, quem já ouviu falar de frieira, são infecções por fungos, protozoários e helmintos. Vou dar alguns exemplos que vocês provavelmente já ouviram falar, de ameba, de giardia, né? Aquela doença chamada barriga d'água, que é causada pela esquistossomose, que também é uma parasitose. Então, nós temos vários micro-organismos que nós podemos visualizar, alguns por aquele aparelho chamado microscópio, certo? E a função deles é fazer isso daqui, é causar uma infecção, é invadir, é se desenvolver e se multiplicar. Esse é o objetivo deles. É assim que essa classe da biologia sobrevive, certo? E o nosso organismo ele tem um sistema chamado de sistema imunológico, que são os famosos soldadinhos ou células brancas no nosso organismo. Eles são os responsáveis por defender o corpo dessas infecções. Existem vários tipos de células que nós ainda vamos estudar, as células do sistema imunológico, que elas combatem esses seres microscópicos. Infecção hospitalar é a infecção adquirida após a internação do paciente, que se manifesta durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada com a infecção ou procedimentos hospitalares. Entre os principais meios de prevenção incluem-se a lavagem das mãos, isolamento de doenças transmissíveis, o exemplo que nós podemos ver hoje na sociedade, que o isolamento social está sendo a principal medida protetiva contra o coronavírus, que é uma infecção transmitida por um vírus, e medidas específicas para cada sítio de infecção. A prevenção das infecções hospitalares deve constituir o objetivo de todos os profissionais da saúde. Gente, infecção hospitalar é o seguinte: assim que um paciente é internado, passou de 48 horas, pode ser considerado infecção hospitalar, ok? Por quê? Porque se antes dessas 48 horas ele manifestar algum sintoma de infecção, significa que essa infecção ela veio antes dele se internar, essa infecção já veio de casa. Pós 48 horas, a gente diz que essa infecção foi adquirida e instalada no hospital. E ainda nós temos infecções relacionadas ao sítio cirúrgico. Até 30 dias, o paciente ter realizado uma cirurgia e ele apresentar uma infecção, foi
da ferida operatória e para pacientes que realizam cirurgia de próteses, que instalam próteses no corpo, é considerado infecção do sítio cirúrgico até 1 ano após o procedimento. Então, a gente tem que se atentar a esses prazos, mas o importante é que tenham em mente a definição da infecção hospitalar, que é adquirida no hospital. Pessoal, eu trago aqui alguns conceitos relacionados a medidas de higiene. Aqui as medidas de higiene estão diretamente relacionadas a controle de infecções. Não tem como falar de um sem falar do outro. O termo descontaminação é a eliminação parcial ou total de micro-organismos de materiais ou superfícies inanimadas. Superfícies inanimadas é a cama, colchão, cabeceira, mesas, certo? Então, descontaminação é uma palavra bem geral que trata da eliminação de micro-organismos, sendo parcial ou total. Antisepsia é a eliminação de micro-organismos da pele, mucosas ou tecidos vivos com auxílio de antissépticos, substâncias microbicidas ou microbiostáticas. Ou seja, antisepsia é a eliminação de micro-organismos no nosso corpo, certo? Se lembrem de antisséptico bucal, nós usamos para as mucosas orais, mas antisséptico é relacionado justamente à eliminação de micro-organismos na nossa boca, ok? O que se estende para qualquer região do corpo que se vá fazer a eliminação de micro-organismos. Substâncias microbicidas são substâncias que matam micro-organismos. E a microbiostática, esse ostática, está relacionado ao crescimento. Ele impede a proliferação de micro-organismos, certo? A asepsia, método empregado para impedir a contaminação de determinado material ou superfície. Por exemplo, antes de abrir um frasco ampola, certo? Que nós utilizamos para administrar medicamentos, nós temos que realizar a asepsia desse frasco com álcool. Por quê? Porque nós estamos realizando uma descontaminação em um material. Depois de usar uma bandeja, uma cubarrinha, uma cuba redonda em algum procedimento, nós vamos fazer a asepsia desse material, que seria impedir a contaminação desse material, certo? Já a antissepsia seria de estruturas vivas. Limpeza, remoção mecânica e ou química de sujidades em geral. Oleosidade, umidade, matéria orgânica, poeira, entre outros, de determinado local. Quando os instrumentos cirúrgicos ou a rouparia do hospital vão para os seus respectivos locais de processamento, a primeira coisa a se fazer é a limpeza, que é a remoção de matéria orgânica, a remoção de sujidades visíveis, certo? Por exemplo, se eu pegar as pinças cirúrgicas, colocar elas no detergente para remover aquele sangue, pedaços de tecido, eu estou fazendo uma limpeza. Estou tirando as partes maiores, né, que nós podemos ver daquele material. A desinfecção é a eliminação de micro-organismos, exceto esporulados de materiais ou artigos inanimados, através de processo físico ou químico com auxílio de desinfetantes. Então, a desinfecção faz uso de desinfetantes para eliminar micro-organismos. E eu falei exceto esporulados. Esporulados é o seguinte: o micro-organismo ele é composto por água e várias outras substâncias como proteínas, em maior parte. Quando um micro-organismo ele está em um local que não é favorável ao seu crescimento, ele vira um esporo. Ele desidrata, ele perde água e ele fica numa resistência muito maior, que não é qualquer processo de desinfetante
que vai eliminar esses esporos. Eles fazem isso para sobreviver àquele ambiente difícil de se reproduzir, até que quando ele encontra um ambiente favorável, ele é deslocado a um ambiente favorável, ele volta ao seu formato original e se reproduz. Esterilização, destruição de todos os micro-organismos, inclusive esporulados, através de processos químicos ou físicos. Esterilização existe dois tipos, o de alto nível e o intermediário. A esterilização de alto nível, ela elimina todos os micro-organismos que nós conhecemos até hoje das superfícies. É quando nós consideramos um material estéril. Por quê? Porque ele passou pelo processo de esterilização e não apresenta nenhuma matéria biológica que possa contaminar aquele indivíduo. Todo o processo de limpeza, desinfecção ou esterilização de materiais deve ser centralizado em um local especial, uma sala de tratamento de materiais. Portanto, a cada atendimento, todos os materiais utilizados devem ser levados para a sala de materiais para seu adequado processamento, que seria a central de materiais e esterilização. É lá onde todos os materiais do hospital vão para serem limpos, desinfectados e esterilizados. Ok? Pessoal, nós vimos em uma das nossas aulas áreas críticas, semicríticas e não críticas, certo? E nós temos também focos de infecção relacionados por artigos críticos, que eles quebram a barreira protetora da nossa pele e dos nossos sistemas e invadem o organismo com motivo terapêutico. Porém, eles viram focos de infecção, esses artigos críticos. Aqui nós temos um exemplo, primeiramente, de um acesso venoso central, certo? Aqui é o catéter venoso central. Ele fica localizado em uma veia profunda, que passa por debaixo da clavícula. E aqui é um foco absurdo de infecção, pessoal. Por quê? Porque eu estou com um acesso direto em uma veia profunda de grosso calibre que desemboca direto no coração. Então, qualquer micro-organismo que tiver a chance de colonizar esse catéter, ele vai entrar diretamente na nossa corrente sanguínea. Aqui nós temos o exemplo da hemodiálise, que é um procedimento crítico. O sangue do paciente ele sai, ele é processado em uma máquina e retorna para o paciente. Ou seja, você tem o seu sangue drenado, passando por uma máquina. Se essa máquina tiver qualquer problema no circuito, ou até mesmo no acesso, o risco de infecção é altíssimo. Aqui nós temos um catéter venoso periférico, que também tem risco de infeccionar, certo? Eles têm risco de ter a flebite, que é uma inflamação dos vasos, devido a um agente estranho, que seria o catéter. E quando ele fica muito tempo ou o curativo não é trocado regularmente, acaba que se colonizam micro-organismos lá. Colonizar seria o ato de uma bactéria, ou vírus, ou fungo se multiplicar. E ele forma uma colônia, que seria como se fosse um vilarejo, um conjunto desses agentes infecciosos. E aqui, por último, uma ferida operatória. A ferida operatória, como eu disse, ela tem o risco de infeccionar por maus cuidados a essa lesão ou por um procedimento que não foi asséptico, por algum material contaminado ou utilizando a técnica inadequada. Mais alguns focos de infecção. Lesões por pressão, depois que elas abrem, nós temos a quebra da nossa primeira barreira, que é a pele. Então, o organismo fica susceptível à entrada e à proliferação de agentes infecciosos. Sonda vesical, aquela sonda que é passada pela uretra até a bexiga, quando o paciente não consegue urinar. A sonda vesical, ela passa por um tubo, que é a uretra,
e a maior porção da uretra é considerada estéril, ou seja, não tem micro-organismos na maior porção da uretra, só na primeira extremidade. E quando nós deixamos um catéter aqui, qualquer sujidade que venha a envolver esse catéter, ele tem facilidade desses micro-organismos irem migrando, certo? Até colonizar essa uretra e até atingir a bexiga, causando inflamações na uretra e bexiga, ou infecções, como nós conhecemos a infecção urinária, né, causado principalmente por bactérias. Aqui nós temos uma traqueostomia, que é um procedimento onde é colocado um tubo direto na traqueia do paciente. Existe uma infecção muito comum relacionada a pacientes que fazem esse uso de traqueostomia, principalmente com ventilação mecânica, que é a pneumonia. Pneumonia causada por um agente infeccioso que migra desse tubo e vai até o interior dos pulmões, onde ele desenvolve uma infecção. E aqui nós temos outro foco de infecção que seria uma DVE. Vocês vão ver que é um procedimento chamado derivação ventricular externa. Nós temos um dreno, certo? Um tubinho, que ele vai aqui dentro do encéfalo ou na região superior, dependendo de onde seja a necessidade do médico. E esse dreno, ele absorve o excesso de líquido que protege o cérebro. Por algum processo patológico, a quantidade desse líquido está aumentada e é preciso fazer uma drenagem, sendo que nós temos uma sonda direto no encéfalo que quebra as barreiras da pele, do crânio e se localiza dentro do encéfalo. Então, se colonizar, pode causar meningites, que é a infecção das camadas protetoras do encéfalo, consideradas chamadas de meninge. Nós vamos estudar melhor isso na anatomia. Sonda nasogástrica. Nós temos aqui uma sonda que vai do nariz até o estômago. Essa sonda, muitas vezes, ela é colonizada pela flora bacteriana normal do trato respiratório digestório, porém, pode-se ter, sim, sinusites, que são da flora que coloniza essa sonda, que vão migrando para outras regiões que não têm micro-organismos, certo? Então, existe um alto risco de infecção em todos esses procedimentos. Nós vimos os fatores que possam abrir portas para a infecção, e aqui nós temos grupos vulneráveis à infecção. Aqui nós temos uma representação de uma moça com câncer, certo? No tratamento de quimioterapia. A quimioterapia ela é imunodepressora, ou seja, ela diminui muito a imunidade, muito. A pessoa ela fica vulnerável a qualquer tipo de agente infeccioso que apareça. Até uma gripe, ela é muito severa nos pacientes oncológicos. Aqui um exemplo de uma cirurgia de transplante. O paciente, quando faz transplante, ele fica muito debilitado, ele tem que tomar imunodepressores para ter a sua imunidade deprimida, para não ter o risco do seu sistema expulsar aquele órgão. Pessoas que têm HIV, o vírus que afeta diretamente o sistema imunológico, ele afeta diretamente a defesa do organismo. Então, pessoas portadoras de HIV são grupos vulneráveis. E aqui, pacientes críticos, um paciente de cuidados intensivos. São pacientes que estão com vários dispositivos e ele está susceptível, além de estar com esses dispositivos, está num local altamente contaminado, que é a unidade de terapia intensiva. É um local onde se tem a alta circulação de micro-organismos de inúmeros pacientes. Então, é também um grupo vulnerável, esses pacientes dos cuidados intensivos. Pessoal, para se comprovar que se teve uma infecção, nós temos exames, certo? Que eles fazem a leitura do material que nós coletamos
para ser analisado em laboratório e ver se existe algum micro-organismo colonizando aquela respectiva estrutura. Nós temos, por exemplo, a urocultura, que é o exame para ver se tem algum micro-organismo que se desenvolva na urina. Aqui é a coprocultura, é uma cultura feita com as fezes, para ver quais agentes estão colonizando as fezes. O exame físico também ele entra como parte diagnóstica de uma possível infecção. Hemocultura, vocês vão ver muito esse frasquinho. A hemocultura é quando você retira o sangue do paciente e coloca nesse meio favorável para que ele cresça, para que algum micro-organismo cresça, certo? Se tiver alguma bactéria no sangue, nós vamos colocar em uma solução e essa bactéria ela vai aumentar muito em quantidade, em tamanho, certo? Ele vai se proliferar com muita facilidade. E é nesse frasquinho aqui que nós colocamos o sangue para analisar se tem algum micro-organismo crescendo e se multiplicando no nosso sangue. Isso aqui, pessoal, é uma cultura de ponta de catéter. Vocês se lembram que alguns slides atrás nós falamos que o catéter venoso central é um autoagente que pode servir de contaminação? Muito bem. Para averiguar se aquele catéter está contaminado, o paciente vem apresentando febre, calafrios, a respiração mais lenta, o coração mais acelerado, mostrando sinais de infecção. Então, nós fazemos o quê? Analisamos, o médico ele solicita a análise dos dispositivos que estão invadindo o corpo dele, como o catéter venoso central. É analisado se nesse catéter está crescendo algum micro-organismo que possa provocar aquela infecção. Cultura de secreção traqueal. O paciente está aqui entubado, certo? Esse tubo ele vem pela boca e vem até a traqueia, que é a porção final da via aérea superior. A partir daí, nós temos as vias aéreas inferiores. Então, não é para ter micro-organismos crescendo lá no final do tubo. Quando nós aspiramos a secreção, nós colocamos num frasquinho parecido com esse, estéril, e é analisado aquela amostra para ver se está crescendo micro-organismos diferentes da flora respiratória habitual. E esse cotonetezinho, que é bem grande, é o famoso SWAB. SWAB é como se fosse um cotonete. Ele é esfregado em alguma estrutura, nariz, boca, vagina, ânus, qualquer estrutura cavitária que se suspeite ter uma infecção instalada lá. Como nós vemos, usando o exemplo do coronavírus, do Covid-19, um dos métodos para comprovar a infecção pelo Covid é justamente o SWAB. Né? Então, o SWAB também é um dos métodos para comprovar a contaminação. Gente, para cada tipo de infecção, nós temos técnicas de controle para essas infecções, certo? Que são tomadas precauções. Os profissionais, eles tomam precauções a depender da infecção, para assim poder controlar e resolver o problema sem que demais pacientes e profissionais se contaminem. A precaução padrão, ela deve ser seguida para todos os pacientes, com ou sem suspeita de infecção. São materiais de proteção e procedimentos de proteção utilizados para todos os pacientes, independente de saber se eles têm alguma contaminação ou não. Primeiro de tudo, que se faz em todos os procedimentos, higienização das mãos, certo? Lave as mãos com água e sabão ou friccione as mãos com álcool 70. Se as mãos não estiverem visivelmente sujas, se estiver, água e sabão, antes e após o contato com qualquer paciente.
após a remoção das luvas e após o contato com sangue e secreções. Materiais de proteção individual, luvas e avental. O avental, ele é uma estrutura fina, certo? Que tem como medida protetiva. Porém, nós temos também o capote. É um avental, sendo que bem mais grosso, feito do tecido que também utilizamos nos campos cirúrgicos, certo? Ele serve para proteger o corpo. Ele é maior do que o jaleco. Porém, o avental ele já é uma medida protetiva padrão, certo? Use luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas. Calce-as imediatamente antes do contato com o paciente e retire-as logo após o uso, higienizando as mãos em seguida. Gente, vai depender um pouco também do protocolo do hospital. Tem hospital que vai exigir o uso de luva em qualquer situação que entre em contato com o paciente. Mesmo que seja para arrumar a cama, certo? Pegar nos seus objetos que estão próximos, objetos pessoais, na cabeceira que nós vimos na unidade do paciente, tá? Então, depende um pouco do protocolo. Mas o ideal é que as luvas sirvam de proteção. Eles não substituem a higienização das mãos, certo? Sirvam de proteção para quando se for ter contato com substâncias que o paciente elimine. Saliva, secreções brônquicas, secreções nasais, sangue, urina, fezes e outros fluidos. Use óculos e máscara e ou avental quando houver risco de contato com sangue ou secreções para proteção da mucosa de olhos, boca, nariz, roupa e superfícies corporais. Por exemplo, o procedimento de troca de curativos, o procedimento de aspiração, que pode ter a liberação de partículas, de gotículas, e entra em contato com as mucosas do olho, as mucosas da boca, certo? Então, são equipamentos de proteção individual. Descarte em recipientes apropriados, seringas e agulhas, sem desconectá-las ou reencapá-las. Aqui a caixa de pérfuro cortante, né? O Descarpec que nós vimos. Então, existe o descarte adequado dos materiais. É uma precaução que deve ser realizada com qualquer paciente, independente de infecção ou não, certo? Precaução de contato. Precaução de contatos é uma precaução para pessoas, para pacientes que têm micro-organismos que se proliferam com o contato. Se eu não estou com alguma infecção e toco sem nenhum material no paciente que está com essa infecção, esses micro-organismos eles vão contaminar a minha pele e eles podem contaminar locais e outras pessoas nos quais eu tocar, certo? Então, higienização das mãos tem que existir antes e depois do contato com o paciente. Usa óculos, máscara cirúrgica e avental quando tiver risco de contato com sangue ou secreções e o descarte correto de pérfuro cortantes. Use luvas e avental em toda a manipulação do paciente, porque qualquer toque dele ou das roupas, lençóis que ele esteja portando pode passar esse micro-organismo para você e pode contaminar outros pacientes. Coloque-os imediatamente antes do contato com o paciente ou com as superfícies e retire logo após o uso, higienizando as mãos em seguida. Você não vai ter contato com os pacientes e vai sair com esse mesmo avental contaminado, certo? Precaução de contato é justamente uma precaução de medidas de toque. Tudo que for tocado deve ser deixado ao sair do quarto. Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima entre dois leitos deve ser de 1 metro. Entre um paciente e outro, manter a distância de no mínimo 1 metro, caso não tenha como deixar ele num quarto sozinho. Equipamentos como termômetro, esfigmomanômetro e estetoscópio devem ser de uso exclusivo do paciente. Às vezes, nossa higienização em um paciente com precaução de contato
pode não ser perfeita e se passar o micro-organismo desse paciente para outro, ele vai se colonizar e vai contaminar aquele outro paciente, certo? Aqui mostra o quarto privativo com a porta aberta, porque a contaminação não é pelo ar, certo? É pelo contato físico. E tem que existir contato com alguma superfície contaminada para que você possa se contaminar também. Precaução para gotículas. Higienização das mãos antes e após. Descarte adequado de pérfuros cortantes. Use máscara cirúrgica e avental quando houver risco de contato com sangue e secreções. Sendo que desta vez, olha a diferença. O profissional usa a máscara e o paciente também usa a máscara quando for transportado. Por quê? Enquanto ele estiver respirando, ele está emitindo gotículas que possam se espalhar e sedimentar em chão, bancos, balcões e outras pessoas que tiverem contato com essas superfícies podem se contaminar também, certo? O ideal é que ele se mantenha em um quarto privativo também. Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, que é um quarto só para o paciente infectado, o paciente pode ser internado com outros infectados pelo mesmo micro-organismo. A distância mínima entre dois leitos deve ser de 1 metro. O transporte do paciente deve ser evitado, mas quando for necessário, ele deve usar máscara durante toda a sua permanência fora do quarto. Dentro do quarto, ele pode ficar sem máscara, porque não tem contato com ninguém. Mas quando um profissional for entrar ou quando ele for ser transportado, ele deve portar máscara, certo? As medidas de precaução de contato também são utilizadas. Máscara, a luva, o óculos, o avental e a higienização das mãos. Porém, o paciente estando de máscara protege o profissional que também está de máscara, certo? Ele evita proliferar todas essas gotículas em todo o ambiente, que é o caso do Covid-19. Tomando como exemplo, é uma precaução para gotículas, são partículas, certo? São pequenas gotinhas de fluidos que são maiores do que 5 micrômetros. Micrômetro é uma unidade de medida muito menor que o milímetro. São invisíveis, certo? A olho nu elas são praticamente invisíveis. Mas a máscara cirúrgica, ela protege contra essas gotículas que são maiores do que 5 micrômetros de tamanho, tá? Diferente dos aerosóis, que são partículas menores do que 5 micrômetros. Nós temos aí como exemplo a tuberculose, o sarampo. Então as medidas são um pouco mais rígidas. O profissional utiliza essa máscara, conhecida como máscara bico de pato. É uma máscara com proteção PFF2, conhecida por N95. Ela é uma máscara de muito maior isolamento, certo? Para pacientes que têm contaminação por doenças que emitam aerosóis, que são partículas muito pequenas. Elas ficam suspensas no ar por muito mais tempo e elas têm um maior índice de infectividade. Então, medidas a se tomar: precaução padrão de higiene e de equipamentos de proteção individual e descarte de materiais. Mantenha a porta do quarto sempre fechada. Por quê? Porque as partículas por aerosóis elas se dissipam muito mais do que 1 metro. Então, o paciente com o quarto aberto, ele pode estar eliminando esses aerosóis e pode estar contaminando o corredor inteiro. Manter essa porta sempre fechada e essa máscara sempre que for utilizar sempre que for entrar no quarto. Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o paciente pode ser internado com outros infectados pelo mesmo micro-organismo. Pacientes com suspeita ou confirmação de tuberculose resistente ao tratamento não podem dividir o mesmo quarto com outros pacientes com tuberculose, porque eu posso estar compartilhando
o meu micro-organismo resistente a antibiótico para aquele outro paciente que também tem tuberculose, mas não é resistente. Quem tem tuberculose resistente precisa fazer um tratamento com outros antibióticos por muito mais tempo. Então, pode ser mesmo micro-organismo. Agora, se for resistente, tem que ser quartos separados. O transporte do paciente deve ser evitado, mas quando necessário, ele deve usar máscara cirúrgica durante toda a sua permanência fora do quarto. E de preferência que essa permanência fora do quarto seja curta, porque essa máscara ela não tem uma barreira de longo prazo para a eliminação de aerosóis, partículas de aerosóis, certo? Pessoal, aqui uma imagem bem didática, é conhecida como os 5 momentos de lavar as mãos. 5 momentos que são necessários à higienização das mãos para se evitar a proliferação e a contaminação em massa de pacientes e as infecções hospitalares. Antes de entrar em contato com o paciente, antes da realização de procedimento asséptico, após o risco de exposição a fluidos corporais, está aqui ó, uma bolsa de urina, certo? Um coletor de urina. Quando for ser desprezado, higienizar as mãos antes e depois. Antes de realizar o procedimento asséptico, aqui seria a troca desse acesso aqui, certo? A troca desse catéter. Após o contato com o paciente em geral e após o contato com áreas próximas ao paciente. Relembrando, antes de tocar no paciente, antes de procedimentos assépticos, depois do risco de exposição dos fluidos, depois de contato com o paciente ou de contato com coisas próximas a ele, como o leito, como o suporte de soro, a cabeceira, certo? Então, lavar as mãos é a primeira e mais importante medida de prevenção e controle das infecções hospitalares. Aqui, pessoal, nós temos um passo a passo da higienização das mãos, certo? Vocês devem treinar essa higienização em casa, porque quando nós iniciarmos nossas práticas, vocês vão necessitar desse passo a passo de higienização. Primeiro, molhar as mãos, colocar o sabão, ensaboar bem muito, fazer com que ele produza muita espuma, esfregar as palmas da mão, depois o dorso da mão e entre os dedos, da mão esquerda e depois da direita, ou vice-versa. Terminando de higienizar, você higienizou já a palma das mãos e o dorso das mãos. Eu sugiro que realize esse procedimento primeiro com as mãos fechadas e depois com a mão aberta, para higienizar tanto a parte entre os dedos, a parte de trás, tanto quanto a parte que fica entre os dedos, que nós chamamos de regiões interdigitais, na parte da frente, certo? Fazer esse movimento de conchinha, higienizando o dorso dos dedos na mão, realizar esse procedimento com as duas mãos, primeiro essa, depois inverte e faz com a outra, higieniza os outros dedos. Higieniza os polegares com esse movimento circulatório. Faz a higienização da ponta dos dedos, junta todos os dedos, coloca na palma da mão em forma de ponta, em forma de bico, e realiza movimentos giratórios. Lava os punhos, também com movimentos circulares. E, por fim, acionar a torneira, de um modo que você não utilize a sua mão. De preferência com o cotovelo, ou existe também as torneiras de acionamento automático no hospital, para que você não precise tocar novamente na torneira para poder liberar a água. Enxaguar bem enxaguado e depois secar. Secaram a mão por vez, de preferência usando 2 folhas de papel, certo? Porque nós também temos essa preocupação ecológica com o uso excessivo de papéis para secar a mão, que é utilizado nos serviços de saúde. Feito isso, mãos higienizadas. Se precisar fechar a torneira, utiliza um papel para não precisar tocar novamente. E aí sim você pode realizar os seus procedimentos.
Gente, vamos falar um pouquinho da CCIH. A CCIH é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, certo? Ela é regulamentada pela Portaria 2616, de 12 de maio de 1998, e de acordo com o definido pela portaria, a CCIH mais as equipes de saúde atuam na prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. Elaborar e divulgar regularmente relatórios e comunicar periodicamente à autoridade máxima da instituição e às chefias de todos os setores do hospital a situação do controle das infecções hospitalares, promovendo seu amplo debate na comunidade hospitalar. Certo? Estamos aqui falando das funções da CCIH. Capacitação do quadro de funcionários e profissionais da instituição no que diz respeito à prevenção e controle das infecções hospitalares. Elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais visando limitar a disseminação de agentes presentes nas infecções em curso no hospital, por meio de medidas de precaução e isolamento, definir em cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica políticas de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares para a instituição. E a lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais importante para a prevenção e controle das infecções hospitalares. Então, turma, a CCIH, ela faz todas essas funções. Elas capacitam, elas supervisionam, é a parte da instituição que controla literalmente as infecções hospitalares, reduzindo, com o objetivo de reduzir os seus índices, as suas proliferações, tomando qualquer medidas que forem cabíveis de precaução, isolamento, treinamento, supervisão, certo? Além de controlar os antimicrobianos, porque o uso indiscriminado de antimicrobianos leva à resistência desses micro-organismos. Eles se tornam resistentes, os antibióticos começam a não fazer mais efeito, então as infecções ficam mais difíceis de controlar. E com isso a CCIH ela entra com todos esses objetivos e ações para manter essas infecções controladas. Uma operação muito interessante que todos devemos ser adeptos. Operação Adorno Zero. Adorno não combina com o ambiente de saúde. Nada de relógio, nada de pulseira, nada de brinco, nada de colar, porque são objetos inanimados que eles podem carregar micro-organismos de um canto para outro, do hospital para sua casa. Então é muito importante que não usem adornos dentro das instituições de saúde, certo? É muito importante isso, visto que o controle de infecções hospitalares também se dá quando nós evitamos a disseminação desses agentes, não é? Então, evitar o uso de adornos é um dos grandes aliados no combate ao controle das infecções hospitalares. E nunca se esqueçam, lavar a mão é, de longe, a medida mais importante para o controle de infecções hospitalares. Eu trouxe aqui as referências que eu utilizei para fazer a aula. Eu espero que vocês tenham compreendido a importância dessas medidas que nós vimos nessa aula, que nós temos que tomar para evitar que infecções hospitalares aconteçam. Infecções não são para acontecer se o paciente for muito bem cuidado, higienizado, as mãos limpas antes e depois de procedimentos. Infecção não acontece, pessoal. Infecção, ao meu ver, é uma intercorrência que não deve acontecer porque prolonga o tempo de tratamento do paciente, prolonga a estadia dele no hospital, prolonga o estresse que vai ser causado. Então, evitar e controlar esses fatores que levam a infecções são os mais responsáveis a se fazer como equipe de saúde, como nossa equipe de profissional de enfermagem. Certo? Um forte abraço e até a aula que vem.